partir da escuridão, de todos os fatos que estavam acontecendo, de Jesus sendo castigado, de a terra inteira ficar na escuridão, do meio-dia até as 3 da tarde, e Jesus ali perdoando os seus, perdoando aqueles que não eram seus, aqueles que estavam o castigando. Depois de Jesus ter sido humilhado, depois de Jesus ter morrido, aí o véu do templo se rasga. Aí a terra treme. Aí os túmulos se abrem e pessoas ressuscitam diante de tanta maravilha, de tanta coisa. Até mesmo aqueles que estavam responsabilizados e executando a morte de Jesus são transformados. A gente vai ler no último versículo desse texto que eu destaco, versículo 54 de Mateus 27. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Eles viram o terremoto e tudo isso que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se os soldados que foram encarregados da morte de Jesus, que colocaram a esponja suja na boca de Jesus, que cravaram os pregos na sua mão, no seu pé, que furaram o seu lado, que ficaram ali sorteando a sua roupa, deixando ele nu e fazendo graça, que colocaram uma coroa de espinhos, fazendo graça do fato de que ele dizia ser o rei dos judeus. Se aquelas pessoas que foram responsáveis pela morte de Jesus de maneira direta, ao reconhecer todos aqueles acontecimentos, eles se constrangem a tal ponto de dizer que, de fato, este era o Filho de Deus, a gente tem esperança para nós. A morte de Jesus vai nos dar, primeiro, acesso ao Pai. Segundo, vai nos dar a vida. E vai fazer com que tudo isso seja realidade em nós, por meio da fé. A fé é aquilo que vai nos dar acesso, de fato, ao Deus Todo-Poderoso. A fé é o que vai nos dar acesso, de fato, à vida. A fé é aquilo que pode quebrantar o meu e o seu coração. Nós, que assim como os soldados, somos responsáveis pela morte de Jesus. É por causa dos nossos pecados. Assim como o Salmo 22 apontava para a realidade de que Jesus um dia iria sofrer essa morte com todos esses detalhes, a gente tem um Antigo Testamento inteiro mostrando para a gente que o pecado um dia seria pago. E a fé é o que nos dá acesso a esse livre passe para a eternidade, a esse livre acesso ao próprio Deus, a esse livre acesso à vida. A fé que pode ter vindo naquele soldado ali que reconheceu. Eu não sei se ele chegou à fé ou se ele simplesmente ficou assombrado com aqueles fatos, mas ele disse que este é o Filho de Deus. Esta é a exclamação que faz com que a gente possa reconhecer que nós estamos na luz. Se você pode olhar para a escuridão, e você pode nesse momento reconhecer que tem vivido sim na escuridão, pode ser da pornografia, da masturbação, pode ser de muitos outros pecados que fazem parte da sua vida. Se você pode olhar para essa realidade e se enxergar sim como alguém que não consegue acessar a luz sozinho. Se você consegue olhar para o testemunho do texto bíblico, de maneira especial esse testemunho de Mateus 27, em que a gente vê a morte de Jesus de maneira tão detalhada. Se você consegue olhar para isso e ver que a morte de Jesus foi por você, isso transforma a sua vida. Isso dá para você vida eterna. Isso dá para você uma vida nova, em comunhão com o próprio Deus, uma vida
marcada pela luz.